Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver a equação do calor. Bom, a equação do calor ela aparece quando a gente estuda a temperatura de certos objetos. Então, por exemplo, o caso mais simples, unidimensional, é quando a gente tem uma barra de exceção reta, uniforme, feita com um material homogêneo. Então, eu tenho uma barra feita de um único material. Então, eu tenho aqui a minha barra, eu vou colocar ela no eixo X. Então, ela começa aqui, eu posso colocar em X igual a 0, e aqui em X igual a L, o tamanho dessa barra. E o que eu quero saber é, então, dado um valor de X nesse intervalo, de 0 a L, então, dado um valor de X aqui, qual é a temperatura dessa barra nessa posição aqui? E como a gente vai estudar também a evolução dessa temperatura ao longo do tempo, então, na verdade, o que a gente procura é uma função U, que vai depender de X, em que posição eu estou na barra, e também do tempo. Então, essa função U de xt aqui, ela denota, representa então, U de xt ele vai denotar a temperatura dessa barra nessa seção aqui, nesse ponto X, e no instante T. Então, esse é o problema do calor, é encontrar essa função aqui. Então, essa minha função U de xt, ela é governada ou ela satisfaz a equação do calor. E aí a equação do calor é essa equação aqui, Alfa ao quadrado, alfa vai ser uma constante, a gente vai ver o que é isso. Então, uma constante vezes a derivada segunda de U em relação a x igual a derivada de U em relação a t. Então, aqui a gente vai começar a ver, a estudar a resolução de equações diferenciais parciais. Então, a gente tem a equação diferencial, parcial. Esse meu x está variando de 0 até L, que é o comprimento dessa barra aqui. E o meu t a gente vai assumir que ele é sempre maior do que 0. E como eu disse antes, então essa constante alfa ao quadrado que aparece aqui na equação do calor, ela é, então K dividido por ρ vezes S, onde esse K então é a condutividade térmica, esse ρ é a densidade dessa minha barra, do material dessa barra, e esse S é o calor específico. Então esse alfa ao quadrado ele depende unicamente do material que compõe essa barra aqui. Não depende, por exemplo, se for uma barra quadrada, circular, isso não importa. A seção aqui não importa. O que importa é o material dessa barra e a gente vai supor então que a distribuição de calor é uniforme, Para um certo ponto X aqui que eu escolher, todos os pontos nessa seção aqui eles têm a mesma temperatura. A gente pode complicar bem mais esse problema, que é assumir que essa barra aqui ela é composta por diferentes materiais, Então, nesse caso, esse meu alfa aqui ele iria depender de x, E aí o problema vai ficar bem mais complicado. Mas a gente vai ver esse problema mais simples, que é alfa ao quadrado é uma constante, Não depende de x. Então, para resolver esse problema, ou seja, para encontrar essa minha função U aqui, a gente, claro, precisa de mais informações desse problema. Então, uma dessas informações é a condição inicial, que seria qual é a distribuição inicial de temperatura que eu tenho nessa barra aqui.
Então, isso é o equivalente, né, a dizer quanto vale u de x e 0, né, para t igual a 0 aqui. Então, quanto é que vale isso? Então, isso aqui vai ser uma função f de x, né, para x entre 0 e L. Tá? Então, essa daqui é a minha condição inicial, né? Ela me dá como é que está a distribuição de temperatura no instante t igual a 0, né? Temperatura inicial dessa barra. Depois disso, a gente vai ter também as condições de contorno. Elas podem variar bastante. Por exemplo, eu posso supor que as minhas extremidades elas estão isoladas, né? Então eu não tenho troca de calor com o meio externo. Tá? Ou eu posso também supor que essas extremidades aqui elas estão com uma temperatura constante. Então eu tenho a minha barra, eu tenho a temperatura inicial dela e eu posso supor que eu vou colocar essa extremidade aqui em uma temperatura T igual a 0, por exemplo, né, temperatura 0, e essa outra extremidade aqui em uma temperatura de 20 graus, né, fixa. Então, como é que a temperatura dessa barra aqui vai variar, né, quando a gente tem essas condições? Então, aqui as condições de contorno, a gente vai ter U de 0T, né? Isso daqui vai ser uma temperatura U, T1, então a temperatura em x igual a 0, nessa extremidade aqui, para qualquer valor de t, isso daqui é um T1, e a temperatura quando x for igual a L, nessa outra extremidade aqui, isso vai ser uma temperatura T2. Então, depois a gente vai ver outros casos, né, nessas condições de contorno, mas por enquanto a gente vai assumir isso daqui, e para simplificar um pouco mais o nosso problema, eu vou assumir, né, por enquanto, que essas duas temperaturas aqui são 0. Então eu tenho a minha barra, ela vai ter uma distribuição de temperatura inicial, que é dada por essa função f de x, e eu vou colocar as duas extremidades numa temperatura de 0 graus, e aí eu quero saber como é que vai variar então a temperatura da barra toda ao longo do tempo. Então, juntando todas essas informações, né, a gente tem a equação do calor, né, que é essa coisa aqui, então, né, para x entre 0 e L e t maior do que 0. Eu tenho as condições de contorno, que são essas duas coisas aqui. Então, é o valor da temperatura nas extremidades. E aí eu estou assumindo, né, nesse primeiro instante que essas duas temperaturas são iguais a 0 e a minha condição inicial é a minha função f de x. E essa coisinha aqui, esse problema aqui, é conhecido como o problema do calor, né? Da equação do calor. De novo, né? Depois a gente vai ver umas condições mais gerais, né? Por exemplo, essas condições aqui, elas podem não ser homogêneas, né? Quando aqui for diferente de 0, eu também posso ter outras condições envolvendo a troca de calor nas extremidades. Por enquanto, a gente vai analisar esse problema aqui. Então, um método para resolver esse problema aqui, tá? E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse método, porque esse método que a gente vai utilizar também para resolver a equação da onda e a equação de Laplace, que a gente vai ver mais para frente. Então, vocês não devem decorar a solução desse problema, mas eu quero que vocês entendam como a gente vai resolver esse problema. E a forma de resolver esse problema, né, como eu coloquei aqui, é separação de variáveis. Tá? Então, qual é que é a ideia? Eu estou procurando a minha função u, que depende de x e de t. Né? Duas variáveis aqui. Né? A variável espacial, né, que é em que ponto eu estou da minha barra, e a variável temporal, que é em que instante de tempo eu estou. Então, separação de variáveis, eu vou supor que essa minha função aqui, que depende de x e de t, na verdade eu posso separar essas duas variáveis. Então, eu posso escrever essa minha solução como uma função x grande, né, que depende só de x, e uma função t grande, que depende só dessa variável t. Tá? Então, essa é a ideia, né? Separação de variáveis. Então, agora, com isso, né, supondo que a minha solução, que a minha função u, ela tem esse formato aqui, eu vou, então, calcular as derivadas
e jogar aqui nesse meu, né, no problema do calor. Então, bom, né, a derivada segunda de u em relação a x vai ser a derivada segunda dessa função aqui em relação a x, né? Porque isso daqui depende de t, então em relação a x é constante. Então isso daqui vai ser x, duas linhas, vezes a minha função t. E a derivada de u em relação a t é a mesma coisa, né? Isso daqui vai ser constante em relação a t. Então vai ser a derivada dessa função aqui. Então isso é x vezes t'. Então agora substituindo isso daqui na equação diferencial, né? Nessa equação aqui em cima, o que a gente vai ter? Eu vou ter alfa ao quadrado vezes a derivada segunda de u em relação a x, que é isso daqui. E isso é igual à derivada de u em relação a t, que é isso. Então aqui eu posso separar, né? Eu tenho x duas linhas dividido por x, passa esse x para cá, e esse alfa ao quadrado vezes t, eu vou passar aqui para esse outro lado. Então eu tenho isso daqui, né? Assumindo aqui separação de variáveis, a minha equação, né, a equação do calor, ela fica isso daqui. Só que aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Por quê? Porque esse lado aqui, ele depende só de x, né? Eu tenho x duas linhas dividido por x, x aqui depende só de x, então esse lado depende só de x, e esse outro lado aqui, ele depende só da variável t. Tá? Então, o que isso significa? Né? O que essa igualdade significa? Né? Lembrando que essa igualdade que vale para qualquer valor de x e qualquer valor de t. Então, isso daqui vai ser satisfeito, né, nessas condições somente quando ambos esses lados aqui são constantes, né? É só assim que eles vão ser iguais. Então, ou seja, isso daqui é igual a uma constante, que eu vou colocar aqui como sendo menos lambda, tá? Então, né, disso daqui, né, dessas igualdades aqui, a gente tira o quê? Eu tenho que x duas linhas é igual a menos lambda x, né? E eu tenho que t' é igual a menos lambda alfa ao quadrado vezes t. Né? Ou x duas linhas mais lambda x igual a zero e t' mais lambda alfa ao quadrado t igual a zero. Tá? Então, ou seja, né, fazendo separação de variáveis aqui, a minha equação diferencial, a equação do calor, ela se reduz a duas equações diferenciais ordinárias. Então a gente tem essa primeira equação aqui, né, em x, e essa segunda equação aqui em t. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para as condições de contorno. Tá, então a minha condição de contorno aqui é u de 0t, e isso é igual a zero. Então u de 0t é a mesma coisa aqui, x de 0 vezes t de t, e isso tem que ser igual a zero. Então aqui, né, quando é que um produto vai ser igual a zero? Bom, quando isso for igual a zero ou isso for igual a zero. Então, x de 0 é igual a zero, ou t de t é igual a zero, tá? Essa igualdade aqui tem que valer para todo t. Então, se acontece isso daqui, tá? Essa minha função t grande aqui é a função identicamente nula. E aí, se eu voltar para cá, se isso daqui é zero, né, para todo t, então quer dizer que a minha solução u é igual a zero. O que pode não ser verdade. Então, a gente vai... isso daqui não é uma solução interessante para a gente. Então, a gente tem isso daqui, né? Que x de 0 é igual a zero. E, analogamente, fazendo isso com a outra condição de contorno, essa daqui, né? Eu tenho que x de L é igual a zero. Então, agora, né? Essa equação diferencial aqui, mais essas duas condições de contorno aqui, me dão um problema de valor de contorno. Então, né, fazendo isso, fazendo essa separação de variáveis, a gente chegou nesse problema de valor de contorno aqui, tá?
esse problema aqui a gente já resolveu. Eu vou colocar o vídeo aqui, se vocês não se lembrarem, mas a gente resolveu esse problema de valor de contorno. E a gente viu, então, que esse problema aqui, ele tem solução, né? Esse carinha aqui. Se esse meu lambda, ele for um lambda, né, que depende de algum valor de n, e isso for n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado, né, e aí, então, esse n pode ser 1, 2, 3, então para cada valor de n, eu vou ter um valor de lambda para o qual esse problema aqui vai ter solução, e a solução, né, a solução x, né, índice n, que então também depende desse valor de n, né? Isso daqui vai ser seno de n px dividido por L. Então, para cada um desses valores de n, esse valor de lambda aqui, né, se eu colocar esse valor aqui, vai gerar um problema que tem solução, e a solução desse problema é esse carinha aqui. Muito bem, então esse PVI a gente já resolveu, né? As soluções são essas aqui, para esses valores de lambda. Agora, né? Então, se eu pegar esses valores de lambda aqui e jogar nessa outra equação diferencial, né? Agora no tempo, eu vou obter isso daqui, né? A equação diferencial é isso daqui, né? Que é isso daqui. Então, substituindo o lambda por esse lambda n aqui, eu vou ter, né, então que t' é igual a isso daqui. A solução dessa equação diferencial é bem simples, né? Se encontrar, então meu t, né, t grande de t, isso daqui vai ser e elevado a essa coisa aqui, né? Menos n ao quadrado, π ao quadrado, alfa ao quadrado, sobre L ao quadrado, vezes t. Tá? E aí, de novo, né, como essas soluções aqui dependem desse valor de n que eu escolher, eu vou colocar um índice de n aqui. Assim, né, então eu encontrei os meus, o valor de x, o valor de n, então, ou seja, para cada valor de n que eu escolher, eu vou obter o valor de x, né, que satisfaz esse PVI, e o valor de t que satisfaz essa equação diferencial aqui. Então eu vou, né, para cada valor de n, eu vou ter uma solução u de n, que é então, né, x de n vezes t de n, e isso daqui vai ser então, bom, o produto disso, né, seno de n px sobre L vezes e nessa coisinha aqui. Então, para cada valor de n, essa minha função aqui, u de n, né, satisfaz a equação do calor e também as condições de contorno. Tá? Só que está faltando a condição inicial, né, que é aquela minha função f de x. Tá faltando a condição inicial. Mas antes disso, a gente vai fazer algumas observações. Então, a primeira delas é que para cada valor de n, cada uma dessas funções aqui, né, essas funções aqui, elas são chamadas de soluções fundamentais. Soluções fundamentais da equação do calor. E como esse meu problema é um problema homogêneo, tá? A gente viu, né, que para problemas homogêneos, se eu tenho soluções fundamentais, né, se eu tenho duas ou mais soluções, então qualquer combinação linear dessas soluções também vai ser uma solução. Então, né, e isso era explicado pelo princípio da superposição. Então, pelo princípio da superposição, se cada uma dessas funções é uma solução, né, então qualquer combinação dessas soluções também vai ser uma solução. Então, como eu tenho infinitas funções aqui, né, qualquer valor de n eu vou ter uma solução, a combinação disso vai ser então um somatório de n igual a 1 até infinito, de vou colocar aqui um Cn, né, um coeficiente Cn, vezes essas minhas soluções fundamentais, né, que eu estou chamando de UN. Então isso daqui é igual ao somatório de n igual a 1 até infinito, de Cn, seno de n px sobre L vezes e na menos n ao quadrado
vezes t. Então, essa daqui é a solução geral do problema, né, da equação do calor. Aí, claro, né, a solução geral para essas condições iniciais, né, e condições de fronteira também. Então, agora, finalmente, né, o que a gente vai fazer com a condição inicial? Bom, a condição inicial era U de x0, isso daqui é igual a f de x, né, aquela função f de x. Agora, o que vai ser U de x e 0? Né? Bom, U de xt é isso daqui, a gente já viu que é isso daqui. Então, se eu colocar t igual a 0 nessa coisa aqui, vai ficar e na 0 aqui, né? Então, e na 0 é 1. Então, vai sobrar só isso daqui. Então, isso tem que ser somatório de n igual a 1 até infinito de Cn, seno de n πx sobre L. Tá? Então, né, para resolver o problema, eu tenho que encontrar quem são esses coeficientes Cn's, né? É só o que falta para eu resolver o problema. E, né, pela condição inicial, que é isso daqui, então esses coeficientes Cn's, né, esses carinhas aqui, eles têm que satisfazer essa igualdade aqui. Agora, vocês já devem ter se ligado, né? Porque a gente viu séries de Fourier. Bom, né? Essa igualdade aqui a gente tem justamente quando a minha função f de x, né, que está definida no intervalo 0 a L, quando eu expandir essa função para uma função ímpar, né? Porque aqui eu tenho só a série de Fourier seno dessa função. Tá? Então, esses Cn's aqui vão ser os coeficientes da série de Fourier seno da minha função f de x. Tá? Se eu pegar as fórmulas, né, então cada um desses Cn's, daqui vai ser 1 sobre L integral de menos L a L de f de x vezes seno de n πx sobre L dx, né? Esses aqui são os coeficientes da série de Fourier seno da função f de x. Tá? Então, a solução desse meu problema é essa coisa aqui, essa série aqui, onde esses Cn's, eles vão ser então os coeficientes da série de Fourier seno da minha função f de x, que são dados por essa integral aqui. Ou ainda, né, esses coeficientes aqui, como a minha função f vai ser uma função ímpar, né, porque eu vou expandir ela como uma função ímpar, e a minha função será uma função ímpar, então esse produto é uma função par. E aí, para funções pares, a gente viu que essa integral aqui é a mesma coisa que 2 sobre L, a integral de 0 a L de f de x seno de n πx sobre L dx. Tá? Então, o meu Cn é essa coisinha aqui. Então, vamos ver um exemplo, tá? Resolver esse problema aqui. Esse problema está me dizendo para encontrar então a temperatura, né, que é a minha função U de xt, em qualquer instante de tempo, tá? Em uma barra de metal com 50 centímetros de comprimento, insulada nos lados, ou seja, ela está isolada e inicialmente é uma temperatura uniforme de 20 graus. Tá? Então, a minha condição inicial, né, que é a temperatura inicial dessa barra, nesse caso é temperatura uniforme de 20 graus. Então, toda a barra ela tem uma temperatura de 20 graus. E aí, né, a gente vai colocar então as extremidades, elas vão ser mantidas a 0 graus, e aí eu quero saber como é que vai ser o comportamento da temperatura dessa barra. Então, eu tenho aqui a minha barra, né, a temperatura dela é em 20 graus, e aí, de repente, eu coloco as extremidades aqui em 0 graus. Né, e aí, como é que vai variar essa temperatura da barra? Tá? Então, aqui de 0 a 50. Né? Então, o problema que eu tenho aqui, né, montar o problema, bom, isso é a equação do calor, que é alfa ao quadrado, derivada segunda de U em relação a x, isso aqui, igual a derivada de U em relação a t, tá? As condições de fronteira, né? Então, eu vou manter as
extremidades constantes e a 0 graus, né? Então as condições de fronteira são U de 0t igual a U de 50t, e isso vai ser igual a 0, né? O valor da temperatura nas extremidades é igual a 0. E a minha condição inicial, que é U de x e 0, isso daqui vai ser, então, a temperatura inicial é uniforme e igual a 20 graus, ou seja, é a função constante 20, né? X, y igual a 20. E aqui, né, para 0 variando, para x variando de 0 até 50. Então esse daqui é o meu problema, tá? A gente pode fazer todas as continhas de novo, tá? Aqui eu vou utilizar a solução final direto. Então a minha solução U de xt, isso daqui vai ser, né, o somatório de n igual a 1 até infinito, de Cn, seno de enπx sobre L, né? Quem é que é o meu valor de L aqui? Vai ser esse valor aqui, né? 50. Tá? Então, dividido por 50 vezes E na menos N ao quadrado, π ao quadrado, alfa ao quadrado. Tá? Esse valor de alfa aqui, ele não é dado, né? Ele não está dizendo que metal é esse para a gente ter o valor de alfa, então a gente vai deixar assim. Então, dividido por 50 ao quadrado vezes t. Tá? Então, essa daqui é a minha solução. E o meu Cn, ele vale isso daqui, né? Isso é 2 sobre 50. A integral de 0 até 50 de f de x. F de x é constante igual a 20. Né? Então, isso daqui é 20. Vezes seno de n πx sobre 50 dx. Tá? Então a gente vai só calcular essa integral aqui, colocar aqui nesse meu somatório e ir lá para o computador para ver como é que está variando então essa solução. Então calculando essa integral, aqui esse 20 pode sair para fora, né? Então vai ficar 20 vezes 2, que é 40 dividido por 50. Então isso é 4/5. Aqui vai sobrar a integral de seno dessa coisa aqui, então isso vai ser menos 50 sobre nπ cosseno de nπx dividido por 50, e isso aplicado de 0 até 50. Então aqui, né, 50 dividido por 5, isso é 10, então 10 vezes 4, isso é 40 sobre nπ, né, menos, e isso vai multiplicar, então cosseno dessa coisa aqui aplicado em x igual a 50, isso vai ficar cosseno de nπ menos cosseno de 0, que é 1. Então aqui eu ainda posso fazer, né, simplificar essa expressão aqui. Por quê? Porque para n par, tá? Então se o n for par, cosseno de nπ, isso vai ser 1. Então 1 menos 1 é 0. Né? Então, para n par, o meu Cn vale 0. E para n ímpar, cosseno de nπ vai ser menos 1. Então, menos 1 com menos 1, menos 2. Então, para n ímpar, o meu Cn vai ser 80 dividido por nπ. Tá? Porque 80, porque eu tenho aqui menos 40, vezes menos 2, 80 dividido por nπ. Tá? Então, como é que a gente vai escrever a minha solução final aqui, né? A minha função U de xt, tá? Então, a minha função U, ela é dada por esse somatório aqui, tá? Só que aqui a gente fez essa divisão, né? Para n par e n ímpar. Então, esse somatório aqui eu vou dividir em dois, né? Eu vou dividir no somatório com os n pares, tá? Então, isso é a mesma coisa aqui, escrever, né? K igual a 1 até infinito, de C2K vezes seno de 2k πx dividido por 50 e então esse meu somatório aqui, separando, né, nos índices pares e índices ímpares, vira esses dois somatórios aqui, tá? Então aqui eu tenho todos os índices pares, né?
e aqui todos os índices ímpares que eu escrevi como sendo 2k menos 1. Então a gente pode ver aqui, né? Para k igual a 1 eu vou ter o C2, para k igual a 2 eu vou ter o C4, aqui para k igual a 1 eu vou ter o C1, para k igual a 2 eu vou ter o C3 e assim por diante. Tá? Então só separei, né, nos índices pares e nos índices ímpares. E por que eu fiz isso? Bom, por causa desses dois resultados aqui, né? Para todo n par, o meu Cn vale 0. Então aqui, para qualquer valor de k aqui, esse carinha vai ser 0. Né? Vai ser igual a 0. E aí, bom, eu não vou ter toda essa parte aqui. A minha solução vai ser só isso daqui, onde agora, né, esse meu C de índice ímpar, ele vale essa coisa aqui. Ah, então essa daqui é a solução desse meu problema. Tá? Então, uma coisa monstruosa, mas agora a gente vai ir para o computador para ver se isso faz um pouco de sentido. Então, eu estou aqui no Desmos. Tá? Eu vou colocar aqui, antes disso, né, eu vou colocar o meu T. A gente já vai ver por quê. Então, eu vou colocar aqui o T variando de 0.1 até 1000. Tá? Porque esse vai ser o meu intervalo de tempo que eu vou estar analisando a solução. E agora eu vou colocar aqui a minha solução. Então, a minha solução é um U de x, tá? U de x e t, né? Mas o t vai ser dado por esse slidezinho aí, né? O valor de t. Então, eu vou colocar aqui só U de x. Então, isso é 80 sobre π. Tá? Isso é constante, eu vou tirar do somatório. Então, aqui eu vou ter o somatório de n igual a 1 até, bom, eu vou colocar aqui 30 termos. Tem 1 sobre 2n menos 1. Aqui eu teria o alfa ao quadrado. Como o exercício não me dá e eu quero desenhar o gráfico disso, né? Eu vou colocar aqui alfa igual a 1. Tá? Então não vai ter nada. Então vezes t. Tudo isso dividido por 50 ao quadrado. Tá? E aí está então a minha solução. E agora, será que isso faz sentido? Bom, né? Se eu tirar o zoom aqui. Ah, sim, né? E aqui ele está expandindo então para toda a reta. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Fazendo isso daqui, ele me restringe então aqui ao intervalo de 0 até 50 aqui, né? Tá? Então aqui eu tenho essa, bom, que seria para t igual a 0,1. Tá? Então para t bem próximo de 0 eu tenho isso daqui. Né? Aqui a solução constante 20, né? Que é a temperatura inicial da barra. E depois aqui as extremidades em 0. E aí, à medida que eu faço o tempo variar, a minha solução vai fazendo isso. Tá? Então, ou seja, o que está acontecendo, né? Quando eu tinha t igual a 0, então toda a barra aqui ela tinha uma temperatura uniforme de 20 graus. Depois eu coloquei as extremidades em 0 graus. E aí quando eu faço isso, bom, né? A barra vai começar a esfriar. E aí a forma como se dá esse resfriamento é essa coisa aqui. Tá? Então, à medida que o tempo passa, a temperatura vai diminuindo e essa é a forma como ela vai diminuindo. E aí notem, né, que à medida que o tempo passa, então toda a barra tende a essa temperatura constante igual a 0.